Bom, agora nós vamos ver derivadas parciais. Vocês já sabem derivar. Derivadas parciais que a gente pode derivar várias, por exemplo, se tem x e y, eu derivo em relação a x e derivo em relação a y. Então, ó, df dx de xy é a derivada em relação a x, de f de xy, mantendo-se o y constante. Então, se eu tenho a função x e y e vou derivar em relação a x, aí significa que o y é uma constante. E derivada de constante é zero. df dy de xy é a derivada em relação a y de f de xy. Aí mantém-se o x constante. Por exemplo, vou passar o exemplo aqui para vocês. Eu tenho a função 2xy menos 4y. Calcule. df dx, quer dizer, a derivada em relação a x. Em relação a x, qual é a derivada de x? 1. Então vai sobrar o que aqui? 2y. Como aqui não tem x, então isso aqui é constante, é zero. Na letra B, para substituir o x por 1 e o y por 1. Como eu só tenho y, aí eu substituo 2 vezes 1, que é igual a 2. Agora, em relação a y, o y vai ser 1, então vai ficar 2x menos do y é 1, então menos 4. Aqui eu vou substituir só o x, porque eu não tenho y. Então vai ficar 2 vezes menos 1 menos 4. Então é igual a menos 2 menos 4. Então a derivada vai dar menos 6. O segundo exemplo. Encontre df dx, df dy no ponto 4 e menos 5 da função x e y. Então vamos derivar em relação a x. Gente, eu posso escrever df dx, eu também posso escrever f com x embaixo. Significa que a derivada é em relação a x. Então vai ficar 2x mais o x é 1, então mais 3. Aqui é y é 0 e de 1 é 0. É para colocar o ponto. Então eu tenho que f de x vai ser 2 vezes 4 mais 3. Então, f de x é igual a 8 mais 3, 11. Agora, em relação a y, que eu posso escrever assim também. Em relação a y, o x aqui é 0, o y é 1. Então, vai ficar 3x mais, e de y é 1, mais 1. Aí eu vou substituir só o x por 4. Então vai ficar f de y é igual. Esse y tem que ser menorzinho aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes 4 mais 1. Então f de y é igual a 13. Então esta é a derivada. Eu derivei df dx, df dy e substituí os valores. Terceiro exemplo. Aqui eu já coloquei, ó, calcular a derivada em relação a x e a derivada em relação a y de... Gente, eu vou mostrar um exemplo colocando o produto e o quociente. A regra do produto é o mesmo. Então, ó, em relação a x, deriva a primeira, como é y, 0. Repete a segunda. Mais, repete a primeira e deriva a segunda. A derivada de seno, cosseno de x e y, vezes a derivada aqui dentro. Como é de x, sobra o y. Então, em relação a x, vai ficar 0 vezes seno é 0. Então, y vezes y ao quadrado, cosseno de x, y. Agora, em relação a y, deriva a primeira, 1, repete a segunda, seno de x, y, mais, repete a primeira e deriva a segunda, cosseno de x, y, vezes. Como é em relação a y, é 1, então sobra o x. Então, em relação a y, vai ficar seno de y mais x vezes y,
xy cosseno de xy. Então, ó, agora eu vou passar o exemplo para vocês utilizando o quociente.